Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é: o Espírito Santo lhe tornou testemunha. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Estamos aqui com Mateus 5,13, onde o Senhor nos diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Veja, irmãos, no sacramento do crisma, o bispo vem, coloca a mão sobre a cabeça de quem vai receber o sacramento e confirma, diz que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo. E nesse momento a gente fala para a igreja, fala para aqueles que são testemunhos que nós estamos sendo capacitados sobrenaturalmente por esse Espírito Santo. E veja, irmãos, lá em 1 Coríntios 12, do versículo 1 adiante, o Espírito Santo coloca os seus dons conforme lhe apraz. Isso significa que o bispo, quando colocou a mão sobre a nossa cabeça, quando o sacramento foi confirmado, eis que agora podemos acreditar e assumir em nossa vida que dons sobrenaturais, virtudes sobrenaturais, capacidades sobrenaturais foram colocadas em nós. Para quê, irmão? Para que a gente possa testemunhar a vida de Jesus, o nome de Jesus, a vida da igreja, os princípios que o Senhor deixou, as ordens que o Senhor deixou no mundo. Nós somos convidados e somos aqui robustecidos com essas capacidades sobrenaturais e somos enviados ao mundo para dar testemunhos, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Veja, o Senhor até mesmo nessa passagem diz: se o sal perde o sabor, para que mais serve? Vai ter que ser jogado fora. É assim que nós devemos entender esse dom sobrenatural, esse Espírito Santo que está em nós, algo que precisa colocar-se para fora, algo que precisa ter uma função em nossa vida. E que função é essa? Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Se Jesus diz que nós somos luz do mundo, por causa desse Espírito que está em nós, significa que várias situações no mundo estão em trevas. E eu e você, que recebemos esse Espírito Santo, somos convidados então a iluminar essas situações que encontramos no dia a dia da nossa vida. Eu lhe pergunto, quais são as situações que estão acercando na sua vida, que são trevas, que não são luz, que são movimentos causados por espírito do mundo, espíritos demoníacos? Maldade, aspereza, coisas assim que você percebe nitidamente que não são de Deus. Eis que agora sobre você está o Espírito Santo e que lhe inspira a ter atitudes que o próprio Cristo teria. Somos assim então chamados a ser outro Cristo. E na igreja a gente chama de cristãos. Olha só o que diz o documento 105 da CNBB. Os leigos são chamados por Deus a viver segundo o Espírito do Evangelho, como fermento de santificação no seio do mundo, brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, de maneira a manifestar Cristo do mundo. Olha a nossa responsabilidade, mas também olha que belo chamado. Gente, eu conheço tanto testemunho de gente assim, sabe? Vou dizer aqui um amigo que eu tinha e que foi padrinho meu, e que hoje está no céu, o seu João Costa. Como ele viveu esse espírito do evangelho? O seu João Costa era vicentino. Ele fazia questão de ajudar as pessoas financeiramente, com alimentos. E você viu o brilho, a alegria no olhar dele quando ele fazia isso. E o que o seu João Costa fazia da vida? Ele trabalhava, gente, como alguém que trabalha com um plantio, com agricultura lá no Iapar. Ele testemunhava, ele dava testemunho desse Espírito Santo que impulsionava ele a fazer o bem lá no Iapar, lá nos Vicentinos e em qualquer lugar. Eu já ouvi relato de pessoas quando o seu João Costa faleceu, de pessoas que foram ajudadas por ele e nem era tão pobre assim. Mas ele não falava nada. A gente ficou sabendo disso porque as pessoas abriram seus corações no dia do falecimento do seu João. E esse Espírito Santo quer fazer a mesma coisa conosco.
quer nos enviar ao mundo para as diversas situações que o mundo oprime as pessoas e as pessoas vão vivendo triste, vão vivendo infelizes. Por quê? Porque é dessa forma que o espírito do mundo e o espírito de Satanás faz. Vai oprimindo as pessoas, deixando elas infelizes, sem esperança, sem vontade de viver. Eu e você que recebemos o Espírito Santo, ao contrário, nós desejamos a vida, nós desejamos ser alegres. Por quê? Porque dentro de nós é a fonte de água viva, o Espírito Santo, que o próprio Jesus derramou naquele sacramento da crisma que eu e você recebemos. Então, irmão, somos chamados a viver no seio do mundo, dar testemunho de Jesus. O que Jesus faria no mundo? Eu faço, porque o Espírito que conduziu Jesus está me conduzindo agora, eu acredito, e de maneira convincente, de maneira animada, de maneira entusiasta, você deve ir ao mundo assim, irmão. Um cristão que tem o Espírito Santo não deve assim, aquela coisa desanimada. Ao contrário, tu tem que ser o entusiasmo em pessoa. Obviamente que nós vamos ter dias, né, os nossos altos e baixos, é claro, todo mundo compreende isso. Até Jesus sofreu nos Hortos das Oliveiras e não saiu se alegrando como um tonto, não. Mas a gente não fica cabisbaixo dia após dia, desanimado dia após dia, reclamando dia após dia. O Espírito Santo precisa nos sacudir nesse sentido. Nesse testemunhar, o Senhor, o Espírito Santo auxilia continuamente com dons e carismas, pois da mesma forma que sustentou a caminhada de Jesus, vai sustentar a nossa jornada. Os dons, né, quando a gente estiver fraco ou quando você estiver com algumas pessoas que estão passando por algumas fraquezas, eis que agora o dom da fortaleza vem sobre você, e se você der testemunho de Jesus, você vai dar testemunho para essa pessoa. Meu irmão, você está numa situação muito fraca, deixa eu orar por você. Olha a manifestação do Espírito que ora em nós, chegando através da nossa oração aquelas pessoas que necessitam de oração. Ontem mesmo eu estava almoçando e a dona do restaurante, eu perguntava como é que era a filha dela e perguntei, aproveitei: você tem mais filhos? Tenho, mas ele faleceu faz 5 anos, eu perdi ele com 9 anos por leucemia. E ela começou a chorar, e ela começou a derramar lágrimas, e eu ali fiquei a pensar, o que eu vou dizer para essa mulher? Eu disse num primeiro momento: olha, você passou pela dor que qualquer um não quer passar. Eu sou pai de 3 filhos, eu não quero passar por o que você está passando, mas eu compreendo a sua dor. Que Deus lhe fortaleça, irmã, que Deus te console, que toda vez que você lembrar do seu filho, você possa orar por ele, né? E ela foi chorando, ao mesmo tempo acalmando. Daqui a pouco chegou a filha dela, e eu falei assim: ô irmã, só que a vida precisa continuar, né? Quando eu olho para sua filha, olha que menina bonita, que agora o seu amor que você tinha pelo seu filho que não está mais aqui, também seja direcionado para aqueles que estão aqui. E a vida vai seguindo. O Espírito Santo vai iluminando a gente, seja com as palavras, seja com as atitudes que precisamos tomar, que a gente possa ir se abrindo desse jeito, né? Precisamos crer que nós somos membros vitais do corpo de Cristo. Sim, pergunte-se a si mesmo: será que eu acredito que a igreja precisa de mim como o corpo precisa da boca? Sabe, às vezes nós somos corpo de Cristo, mas a gente acha que o corpo não precisa. Não, você, o Senhor Jesus precisa de você, colocou o Espírito Santo em você para que tu seja levado ao mundo, enviado ao mundo para dar testemunho dele. O corpo, a igreja precisa de você, irmão, e precisa muito de você. Assuma esse Espírito Santo que está dentro de você. Não fique pensando que é para depois. Não protele decisões que você precisa fazer nesse momento. Dê testemunho do Senhor Jesus no mundo. Há 2 tipos de pessoas que ouvem o chamado. Há aqueles como Mateus, né? Ele está trabalhando. O Senhor Jesus o chama, ele acredita e vai. Larga tudo e vai para trás. E tem aquele que é como um jovem rico. Aquele que ouve, fica pensando que é vanglória, e ele fica se vangloriando, e ele fala: o que eu preciso fazer, Senhor? E o Senhor fala: isso eu já fiz a vida inteira. Ele fica só querendo florear para que as pessoas olhem para ele como se ele fosse um destaque, e seguimento que é bom, e testemunho de Jesus que é bom, nada. O jovem rico, pelo contrário, ele se entristece quando Jesus fala para ele: vende tudo que você tem e segue-me. Ele não queria vender, e muito menos queria seguir. Ou seja, é o apego àquilo que está acontecendo na nossa vida, e é a temeridade,
né, a covardia de seguir Jesus verdadeiramente. Como é que uma pessoa dessa vai ser feliz? Assim também nós. Não pensa lá no jovem rico. Pensa agora, ué, será que o Senhor está me chamando para alguma coisa e eu não estou fazendo? Estou retardando? Será que eu estou floreando e pensando muito sobre mim em vez de pensar no corpo da igreja? Na igreja que precisa anunciar esse Jesus ao mundo? Será que eu estou sendo temeroso? Será que eu estou sendo apegado a alguma coisa que eu valorizo muito? E o segmento de Jesus vai ficando para depois? Então é nesse momento que nós podemos comparar Mateus e o jovem rico. Mateus percebeu já nitidamente, aqui não vai dar para mim, né? Eu vou seguir o Senhor Jesus. E olha que ele ganhava muito dinheiro, ele era cobrador de imposto, mas aquele coração soube abrir mão do dinheiro para seguir o Senhor Jesus. E é assim que o Senhor espera de nós, não é verdade? Olha o que Francis Chan fala para nós, gente. É verdade que Deus pode ter chamado você para viver exatamente aonde vive, mas é absolutamente vital entender que Deus não o chamou para simplesmente se estabelecer nesse lugar e viver a sua vida de maneira confortável e superficial, sem se importar com quem está à sua volta. Oh, meu irmão, o chamado de Jesus para nós envolve alguma coisa que nos cerca. Sabe? Às vezes, aonde você está vivendo, por exemplo, você mora perto do hospital. Será que nesse hospital está sendo bem atendido as pessoas? Será que nesse hospital as pessoas saem dali sem dinheiro para comprar alguma coisa, seu remédio para poder se curar? Você mora de um lado onde os jovens estão se perdendo. Será que você consegue criar coragem através do Espírito Santo e, de alguma forma, falar desse Jesus que pode ser uma alternativa diferente para esses jovens que buscam as diversas alternativas que o mundo oferece e que só levam ao vazio existencial? O seguimento a Jesus dá verdadeiro sentido na vida, não é verdade? Enfim, irmãos, não dá para você achar, enquanto cristãos, que agora eu moro em Londrina. Ai, que bom. Isso vai dar nada. Não. O Senhor Jesus, você pode perceber, ele era itinerante e por onde ele passava, a sua mensagem do reino de Deus, o seu convite à conversão era sempre explanado para quem vivia naquelas regiões, e não é diferente agora. Aonde eu vivo, aonde tu vive, cabe certamente uma palavra do Senhor. Deus caminha em todos os lugares, porém, para influenciar tais lugares, é necessário que aqueles que receberam o Espírito Santo se abram para influenciar, não é? Se abram para servir. Vamos aqui lembrando que o Papa Francisco diz lá no Evangelii Gaudium, parágrafo 21, o ardor missionário não é apenas uma parte da nossa vida, é algo que não pode arrancar de nós mesmos. Não podemos ficar tranquilos em nossos templos, em espera passiva. É necessário passar de uma igreja de mera conservação para uma igreja decididamente missionária, né? Eu lembro daquele refrão, né? Eu quero te dizer agora que eu já vou embora evangelizar. Que refrão que mostra a decisão de alguém que segue Jesus. Senhor Jesus, eu quero lhe dizer agora que eu já estou indo embora evangelizar. É testemunho de Jesus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, irmão. Terminemos aqui com uma oração. Reveste-me, Senhor, com a tua graça. A ti eu quero servir melhor, que o teu Espírito em mim se faça. No teu amor eu possa caminhar. Busque em minha vida a santidade, a inspiração no exemplo de Jesus, com fé, esperança e caridade, buscando sempre mais a perfeição. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.